Estou muito feliz me encontrar hoje no Brasil, nesta esplêndida Catedral de Brasília, na qualidade de enviado especial de Sua Santidade Leão XIV para a feliz recorrência dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Tenho a honra de trazer a saudação, a bênção apostólica e a particular solicitude de Sua Santidade, Pastor Universal da Igreja, para esta terra de Santa Cruz, tão rica em humanidade e tradição e fé cristã. A esta augusta presença paterna do Santo Padre que nos acompanha, ouso associar os meus sentimentos e dizer-lhes que ainda vibra em meu coração a querida lembrança dos anos que tive a alegria e o dom de viver com vocês, em nome do Senhor, como anúncio apostólico a serviço desta igreja viva e de todo o povo brasileiro. Quero saudar aqui o arcebispo Dom Paulo César, cardeal, que nos acolhe nesta catedral. Quero saudar também o presidente da Conferência Episcopal, a CNBB, e presidente do CELAM, o cardeal Spengler, os cardeais presentes aqui, os bispos tão numerosos, os sacerdotes, os diáconos, os religiosos, religiosas e todos os fiéis. E desejo verdadeiramente estar feliz neste momento tão importante para poder abraçar esse país que na história teve uma particular vinculação, uma ligação com a Igreja. A liturgia de hoje nos oferece preciosas indicações de reflexão que podem nos ajudar a viver com intensidade este dia comemorativo. Os textos bíblicos nos abrem um cenário que parece o de um grande processo, não na sala de um tribunal terreno, mas no coração do homem. Não há testemunhas externas, nem provas documentais. Há apenas a voz de Deus, que com a força de um travão rasga o véu dos pecados, das hipocrisias e dos maus hábitos para buscar a verdade que se esconde sobre as dobras do ambíguo comportamento humano e convida todos a reconhecer, a reencontrar o rosto de filhos e irmãos. As leituras que ouvimos são fortes, diretas, quase incômodas. Isaías, na primeira leitura, diz: ouvi a palavra do Senhor, chefes de Sodoma. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas. Não são palavras que acariciam, mas palavras que despertam.
São como aquelas mães em que a mãe abre a janela e diz: vamos, é hora de levantar. Devemos dizer que a palavra de Deus hoje faz exatamente isso. Nos acorda, nos sacode, nos convida a olhar para a nossa vida sem máscaras. Estamos no tempo de Quaresma, é um tempo de caminho, de conversão, de retorno a Deus. É verdade que celebramos uma festa, esse bicentenário das relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Brasil, mas é tempo de Quaresma. Esta linguagem forte que manifesta que Deus ama o seu povo, um povo que frequentemente permanece em silêncio diante da hipocrisia, da injustiça, torna-se ainda mais insistente quando se expressa assim: diz o Senhor, levai-vos, purificai-vos. É como se dissesse: não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso mudar o caminho, convertei-vos. E nos diz isso com esta força expressiva porque é hoje que devemos dizer e decidir um novo caminho a trilhar. Não esperar pelo amanhã, não adiar, mas agir agora, agir para mudar para melhor nossa vida pessoal, familiar e social. Deus nos diz concretamente: olhai para quem sofre, olhai para quem está às margens, olhai para quem não tem voz. Não faltam neste país também, como em muitos outros países do mundo, as realidades dos pobres, das crianças sem futuro, dos idosos abandonados, das vítimas de violência, da fome, das injustiças sociais. O texto de Isaías, diante de uma humanidade que perdeu a bússola da justiça e que não se ocupa dos pobres e marginalizados, não na denúncia, mas para vá além, anuncia a beleza da promessa divina: vinde, pois, e discutamos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, tornam-se brancos como a neve. O pecado é aqui descrito como um pigmento indelével, um vermelho púrpura que emprenha as fibras da nossa existência. E Deus se propõe como o alquimista de misericórdia, capaz de devolver a brancura ao que foi corrompido. Mas como isso acontece? A transformação do vermelho do pecado para o branco da pureza dos corações não acontece com uma varinha mágica. Passa através das mãos que socorrem o oprimido, que defendem a causa da viúva, que fazem justiça ao órfão. Este é o chamado para uma fé encarnada. A esse respeito, o Papa Leão XIV, na recente exortação apostólica de Lexité, afirma: o coração da Igreja, por sua própria natureza, é solidário com aqueles que são pobres, excluídos e marginalizados, porque é da fé em Cristo que se fez pobre, sempre próximo dos pobres, dos excluídos. Estas são as palavras do Papa, que deriva a preocupação com o desenvolvimento integral dos mais abandonados das sociedades. O saudoso Papa Francisco usou uma expressão belíssima: os excluídos, marginalizados, descartados, pequenos e indefesos
são o tesouro da igreja, os prediletos de Deus. E o Salmo responsorial canta: não te repreendo pelos teus sacrifícios, os teus holocaustos estão sempre diante de mim. O salmista nos diz que Deus não rejeita o culto, nem o sacrifício em si, mas rejeita um culto vazio. Este ano celebramos o 8º centenário de São Francisco, um modelo luminoso de santidade que coloca ao centro o amor de Deus, o amor despido e poderoso que beija o leproso, se faz pobre com os pobres e desposa a senhora pobreza. Ele encontra o sultão, amansa o lobo, monta o primeiro presépio, chama a todos os irmãos e irmãs. Não surpreende que a sua mensagem seja atualíssima também hoje, porque é uma mensagem de fraternidade universal, de amor e de imenso respeito pela criação. Como a humanidade hoje está diante dessas mensagens, conflitos, guerras, destruições, ecossistema ameaçado, florestas devastadas. É um progresso usado não para o bem comum, mas para os interesses de poucos. Sobre a fraternidade humana, o Papa Leão reitera: a fraternidade é um traço essencial do cristianismo. Como filho de Deus, somos irmãos e irmãos entre nós. Estas palavras fazem eco às palavras de Jesus do Evangelho, que amonesta os discípulos e não se deixem chamar de rabi, de pois um só é vosso mestre. Mas a sentirem irmãos entre eles. Esta afirmação no interior dos grupos, das comunidades, da vida social, como seu serviço, toca o tema da autoridade, que é bem descrita pelo princípio bíblico diante da realidade política, social do tempo de Jesus. De fato, Jesus diz: sobre a cadeira de Moisés se sentam os escribas e os fariseus, que amarram os fardos pesados e difíceis de carregar, os colocam sobre as costas do povo, mas ele mesmo não quer removê-los, nem mesmo com o dedo. Estas palavras nos faz refletirmos muito e nos diz que fundamental a virtude é a humildade. E agora junto uma coisa: até a política é necessária a humildade. Deveria ser a palavra de ordem de cada grupo, de cada comunidade, de cada povo. De verdadeiramente se deseja o bem comum, a felicidade que vai além dos confins terrenos. Falo dessa humildade que na igreja é claríssima, mas talvez no mundo que está fora ou que vive nós, os temas profundos da igreja não parecem um pouco importante, a humildade. Nestes 2 séculos de relação diplomática entre a Santa Sé, onde se sucederam 34 internúncios e núncios apostólicos, foi um momento importante de toda a história. E se compreende como a diplomacia, que é um serviço da fé, o serviço da paz,
e um serviço de negociações, de mediações, seja tão importante dentro da igreja e no mundo civil. O cardeal Pedro Parolin disse, o secretário de Estado, estes são os princípios pontes que mantiveram unidos o caminho espiritual e humano desde 200 anos de profícuas relações. Estes princípios de um perfil diplomático orientado ao serviço da dignidade da pessoa e ao bem comum. Hoje pensamos sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, que veneramos com todo o coração, toda a alma, a graça de uma fé que seja lã branca diante de Deus e mão estendida diante do necessitado. Que o Brasil e a Santa Sé possam continuar caminhando juntos como servidores da humanidade em Cristo nosso Senhor. Amém.